Um, dois, três e... brilho do cristal ilumina o capão, escola astral, uma nova educação. É uma escola diferente, né? Assim, a gente procura mostrar que existem outras formas de educar. Temos todas as influências, né? O estudo, a pesquisa de Paulo Freire, de Vygotsky, de Piaget, de Emília Ferreiro, de uma série de coisas. O brilho, nem todo mundo concorda quando eu falo isso, mas eu sempre digo aqui tem uma pedagogia brilho do cristal, que é uma pedagogia quase própria, muito peculiar, muito original, que foi construída ao longo dos anos, né? Então seria o quê? Uma contextualização, né? Que até Steiner a gente também já pesquisou e utiliza em algumas coisas, apesar de não se considerar uma escola Waldorf, não é absolutamente. As pessoas que vieram morar aqui, os alternativos, viram essa necessidade de ter uma educação mesmo que não fosse daquela forma que não estava tendo certo, muito tradicional, ainda com palmatória. Anterior ao brilho do cristal tem uma história, a que a gente chama a pré-história do brilho do cristal, que foi a escola alternativa do Capão. Da época de 88, 89, foi quando eu cheguei aqui. O Rufino Rocha era um prédio abandonado e tinha uma escola na vila que funcionava muito mal, né? Os professores vinham de Palmeiras, era muito carente a questão da educação. Então, assim que eu cheguei, eu já encontrei um movimento de pais tentando formalizar uma escola e nós simplesmente invadimos o prédio do Rufino e inauguramos uma escola alternativa no Capão. Jacira, que hoje é diretora daqui do Brilho, foi uma das primeiras turmas de lá. E depois a prefeitura simplesmente expulsou a gente do Rufino, né? Já todo reformado, bonitinho, a escola funcionando. E aí ficamos sem teto. Na época, os filhos de Lotte Lore estudavam com a gente e Lotte Lore então doou esse terreno. Aí teve todo o processo de fazer mutirão para limpar, para construir as primeiras salas. Aí no início a gente construiu só 2 salas, ainda de enchimento, né? Foi fazer adobe, com barro. As crianças que ajudavam os pais, tudo a nível de mutirão. E eu, graças a Deus, sou muito feliz por ter feito parte dessa parte, né? Que é bem o início mesmo, a raiz da Brilho do Cristal. É emocionante, né? Poder voltar agora como professora de uma escola que eu fiz parte também da construção. E agora tá bem diferente, a gente já tem, né? Mais salas. Mas a questão mesmo nossa, que é desde o início e até hoje, que pega é a questão financeira. Até hoje a gente não tem uma estabilidade financeira, né? Que é a nossa luta. É o grande desafio aqui, né? A gente conseguir conquistar mês a mês os valores necessários para fecharmos nossas contas, né? A gente está experimentando todo dia um caminho, mas essa é a dificuldade, esse é o impasse. É mutirão, é reunião. Realmente você tem que estar disposta para trabalhar no brilho, porque você se doa muito. A gente trabalha muito com a questão do meio ambiente, da reciclagem, né? Da construção mesmo do sujeito, como pessoas, né? Você como filho, ver que seu pai é um integrante daquela história, daquela estrutura física, o menino tem uma sensação de pertencimento maior à escola e que a escola pertence também a ele. A gente não é só professora, a gente faz tudo aqui, né? Aqui dentro, a gente faz desde a manutenção, a sala de aula, a cozinha. Então, ser professora do Brilho para mim é estar inteira, é ser tudo, ser humano intenso na vida. Chuva, chuva, chuva.